Bom dia, queridas, tudo bem? Como prometido, hoje a gente vai fazer a nossa atividade experimental. Antes de começar a atividade, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Primeiro de tudo, então, não é a nossa primeira aula online, nós já tivemos essa aula na segunda-feira, só que mudou um detalhezinho aí de segunda até hoje. Agora, lá na plataforma do Plural, nós temos uma opção chamada Hangouts, aula online. E esse aplicativo, ele é bastante interessante porque eu consigo ficar online com vocês. Então, ao invés de ter que mandar as dúvidas naquela questãozinha que vocês estavam mandando na segunda-feira, hoje a gente já consegue ficar ali. E ali a gente consegue se falar tanto por áudio, como por vídeo, como por mensagem de texto. E a interação é bem mais rápida. Então, você tem duas opções. Ou você assiste primeiro a aula tranquilo sozinho e depois você entra no Hangouts, ou você entra agora no Hangouts e deixa duas janelas no seu computador, uma passando a aula e a outra lá comigo, certo? Eu já estou online, vou ficar as duas aulas lá na plataforma online esperando vocês, certo? São as duas aulas do meio, né? Então, das 8h50 às 10h20, eu estarei lá online e você pode entrar em qualquer horário nesse período para tirar suas dúvidas. Eu quero entrar só para te dar um oi, entra e me dá um oi, tá? Eu estarei lá disponível para conversar com vocês. Mas precisa assistir essa aula aqui, tá? Aqui a gente vai ter a aula, lá a gente conversa e tira as dúvidas. Tudo bem, pessoal? E aí, a gente combinou que hoje nós faríamos o experimento. Porém, antes de começar o experimento, eu queria conversar com vocês por causa de algumas dúvidas que existiram da última aula e que foi culpa minha. Realmente, na lousa eu não deixei isso tão claro. E é a diferença, né? Quando a gente está na sala de aula, vocês me perguntam na hora e eu consigo explanar melhor o assunto. Como desta vez eu só recebi depois que vocês já estavam com uma aula gravada, acabou dando essa defasagem. Mas então, bastante gente se confundiu ali por causa de um exercício que falava a respeito de ter água e gelo no mesmo recipiente, né? Ambos de água destilada. Gente, é o seguinte, eu tenho que substância pura é quando eu tenho só uma substância. Mistura eu tenho duas ou mais substâncias. E aí eu falei para vocês o que era ser homogêneo ou o que era ser heterogêneo, mas pela lousa pareceu que só misturas poderiam ser homogêneas ou heterogêneas, quando na verdade tudo pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então nós temos que a mistura, quando tem só um aspecto, ela é homogênea, quando ela tem mais de um aspecto, eu chamo esses aspectos de fases, eu chamo ela de heterogênea. A substância pura, a mesma coisa. A substância pura, geralmente, ela é uma fase só. Afinal, é só uma substância. Só que o exercício quis fazer uma pegadinha com você. Ele pegou uma substância pura e colocou ela na forma líquida e na forma sólida. E aí o gelo fica boiando, né? Formando duas camadas. Este momento, eu posso chamar a substância pura de heterogênea. Tudo bem? Se restou mais alguma dúvida, corre lá no Hangouts do Plural e a gente já tira. Se não restou, por favor, abram as suas apostilas na página 334 para a gente começar a atividade experimental. Aqui não vai ser chique, não é no laboratório, né? Não tem o Becker, tem o Copos, certo? Mas temos aqui tudo o que precisamos. Consegui minha água destilada e tá tudo certo. Então, gente, olha lá na página 334. Apesar do reflexo, eu vou pôr os óculos, tá bom? Vai ficar esse negocinho aqui no olho da Pro. Desculpa, gente, mas senão eu não consigo ler a apostila, tá bom? Nesta atividade, você vai praticar a classificação de sistemas homogêneos ou heterogêneos. Material: água destilada, que é aquela água sem sais minerais, lembram? Óleo de cozinha, tá acabando já, mas tem o suficiente para aula. Sal de cozinha, esse aqui é o saleiro da minha casa.
álcool hidratado. Gente, o que é álcool hidratado? Aqui, ó, álcool etílico hidratado. Dá pra ler? O que significa isso? Tampa a marca, né? Sem propagandas. Gente, álcool hidratado é porque tem água misturada neste álcool. Quanto? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele é um álcool hidratado 46%. Então, nós temos que 46% dele é álcool. Então, quantos por cento é água? 54%, né? Lembra que quando eu somo tudo tem que dar 100%. Então, isso é álcool hidratado. É uma mistura de álcool com água. Pedras de gelo obtidas do congelamento de água destilada. Esse eu deixei para pegar só no horário da aula. Né? Porque vai que eu deixava em cima da mesa. Demorava para fazer o vídeo. E derreti o meu gelo. Então, eu deixei para pegar com vocês, tá? Pedrinhas de gelo. Na hora que a gente começasse a filmagem. Além disso, vamos precisar de 4 copos. Eu peguei 4? Peguei. 4 copos transparentes. Gente, essa é uma atividade que até se você quiser fazer em casa junto comigo, você pode fazer. Não precisa, tá? Mas você pode fazer. E uma colher. Separe cada copo para receber uma mistura. Identifique os copos da seguinte forma. Então, nós teremos o copo 1. Gente, essa caneta sai depois da hora que eu lavo, tá? Então, o copo 1. O copo 2. O copo 3. E o copo 4, ok? No copo 1, a gente deve colocar água destilada e óleo. Então, eu devo pôr água destilada sem sais minerais e óleo. E lá se vai o óleo da Pro. Não pode fritar nada até acabar a quarentena. Deixa aqui quietinho. No copo 2, água destilada e sal totalmente dissolvido. Então, vamos pôr água destilada e sal. Quanto de sal? Uma quantidade que a água consiga dissolver. Ele falou totalmente dissolvido. Se eu só coloco assim, não dá certo, né? Então, a gente pega a colher e dissolve o sal. Será que ficou bem dissolvido? Tem ainda umas pedrinhas. Vamos ver agora. Quer ver você também? Ui. Consegue ver que ó, é só por embaixo da luz que dá pra ver bem. Que não sobrou pedrinha de sal embaixo. E agora pra conseguir devolver a câmera no mesmo lugar. No copo 3, coloque álcool hidratado. Só álcool. O cheiro. Vocês não sentem, né? E no quarto copo, ele pediu para eu colocar água destilada, que é aquela água
livre de sais minerais. E para eu colocar gelo feito de água destilada. Quanto de gelo a gente vai pôr? 4. Tá bom já. Copo 4, 4 pedras. Vou guardar o restante do meu gelo só para ele não derreter, tá, gente? Vocês aguardam um segundo só, pra dar uma fugidinha assim, ó. Tem um negócio aqui fazendo barulho e eu quero desligar. Prontinho, voltei. Gente, e aí ele pede para produzir os sistemas referentes a cada copo, de acordo com a identificação realizada, e observe cada sistema. Então, nós temos, deixa eu pôr em ordem, e aí eu abaixo a câmera para te mostrar. O 1, o 2, o 3 e o 4. Abaixa a câmera. É que ele tá num tripézinho e a Pro tem medo de mexer muito. Ai, ai, aula de laboratório é mais difícil. Dá pra ver os 4. Então, dá pra ver a Pro também? Deixa eu sentar mais pra trás, aí acho que eu consigo aparecer. Então, a gente... Oi? A gente tem aqui os nossos 4 copinhos. Então, esse daqui tem água destilada e óleo, água destilada e sal totalmente dissolvido, álcool hidratado, água destilada e gelo. Tudo bem? E aí, ele pede pra gente fazer a classificação. A Pro não vai conseguir ficar aqui assim, então eu vou voltar ao normal. E vou levantando copinho por copinho pra você, tá bom? Ih, ficou bem torto, né, gente? Ai. Assim. Pessoal, então, registro. 1. Indique a seguir como você classificaria cada sistema. O sistema 1 é homogêneo ou é heterogêneo? Olha bem para ele. Deixa eu chegar bem pertinho para você ver melhor. Eu não tenho aqui bonitinha uma fase de óleo e uma fase de água. Eu enxergo 2 fases distintas. Se eu tô vendo 2 fases, ele é heterogêneo. Então, escreve aí que o 1 é heterogêneo. O 2 é água com sal. Você tá enxergando quantas fases? Apenas uma, né? Se você tá enxergando apenas uma fase, esse sistema é um sistema homogêneo. Então, marca aí que o copinho 2 é homogêneo. O 3, álcool hidratado. Eu olho... Cadê o número 3? Eu olho e tudo álcool. Se tudo que eu vejo é álcool, eu posso afirmar que ele só tem uma fase. Se ele só tem uma fase, eu posso dizer que é um sistema homogêneo. Tudo bem? Vamos para o 4º copinho. O 4º copinho... Nossa, o 4º copinho tá todo suado. Ó, por que ele fica todo suado mesmo? Mostra pra mim que você lembra da outra aula.
Então a gente tem que ver o copo tá furado? Não, né? Nós temos que, como ele tá muito gelado, o vapor de água presente aqui no ar da minha casa, quando entra em contato com ele, por ele estar gelado, a água sofre condensação, passando do estado gasoso para o estado líquido. E aí fica grudadinha na parede do copo, certo? Mas não era isso que a gente queria ver, né? Então o copo 4 é que eu não consigo ver aqui o exemplo da outra aula e não lembrar da outra aula. Você tá enxergando? Ó, foi esse que deu dúvida em alguns de vocês na aula passada. Você consegue ver uma fase de água líquida e outra fase aqui em cima? Não é diferente? Você não consegue falar para mim onde está líquido e onde está o gelo? Se eu tô vendo duas fases, o copo 4 ele é heterogêneo. Tudo bem? Então, 1 heterogêneo, 2 homogêneo, 3 homogêneo e 4 heterogêneo. Tudo bem? Acharam chique a minha caneca com o leãozinho do ângulo? Dois. Quais sistemas são formados por substâncias puras e quais são formados por misturas? Gente, o 1 é puro ou é mistura? Isso é uma mistura. Por que é uma mistura? Porque eu tenho duas substâncias. Eu tenho água e eu tenho óleo. Se eu tenho duas substâncias, ele é uma mistura. Então, marca aí que o 1 é uma mistura. O 2. No 2, apesar de eu não estar vendo, se eu beber, eu vou sentir que aqui tem sal de cozinha. Lembra que eu coloquei sal, mas numa quantidade que eu conseguia dissolver? Então, se eu tenho água e tenho sal, eu tenho duas substâncias. Essa é a com sal mesmo, né? Eu tenho duas substâncias. Se eu tenho duas substâncias, isso daqui é uma mistura. O 3. No copinho 3, gente, eu tenho álcool, né? Isso. Eu tenho álcool. E aí? Ele é uma substância pura ou ele é uma mistura? Vamos ver quem estava bastante atento? Gente, se fosse álcool 100%, isso aqui seria uma substância pura. Mas eu falei para vocês que ele é um álcool hidratado. Ele é um álcool que está misturado com água. Se eu tenho aqui 46% de álcool e 54% de água, eu tenho duas coisas, não tenho? E se eu tenho duas coisas, a gente classifica como uma mistura. E por fim, o quarto copinho. Eu tenho aqui água destilada no estado líquido. Eu tenho aqui água destilada no estado sólido. Não são a mesma coisa? Se são a mesma coisa, aqui eu tenho uma substância pura, certo? Então ficou que o 1, o 2 e o 3 são misturas, enquanto que o 4 é uma substância pura. Dúvidas? Se tiver dúvida, escreve para pro. Ou pode falar, né? Agora que tem o Hangouts, dá pra ser com áudio também. Se não tiver, vamos lá. 3. Qual é o número de fases de cada sistema? Vamos lá, de novo, copinho por copinho. Copinho 1, quantas fases você tá vendo? Fase óleo, fase água. Duas fases. Copinho 2, quantas fases você tá vendo? Fase água com sal. E só tem essa fase. Então, uma fase. Copo 3 tem água e tem álcool, mas você tá vendo? Água com álcool misturado. Eles não formam risquinhos, né? Então, ele é homogêneo. Copo 4. Eu estou vendo água líquida e eu estou vendo gelo. O gelo em cima, a água líquida embaixo. Eu estou vendo duas fases. Tudo bem?
Então, ficou o copo 1, ou o sistema 1, 2 fases. O copo 2, uma fase. O copo 3, uma fase. E o copo 4, 2 fases. Ok? Posso para 4. Exercício 4. Para os sistemas heterogêneos, ai meu Deus do céu, quais que eram os heterogêneos? Volta lá no exercício 1 e olha, o 1 e o 4. Então agora a gente só quer esses dois copos. Para os sistemas heterogêneos, identifique a fase mais densa e a menos densa. O que é mesmo densidade? Lembra que a gente estudou já há algum tempinho atrás que densidade é a quantidade de massa que ocupa um volume definido. Falei para vocês que eu podia pegar um cubinho de 1 centímetro de lado e ver quanto de massa de água cabia dentro desse 1 centímetro cúbico. E aí eu falei para vocês que a água ela tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Ou seja, se eu colocar na balança 1 ml de água, ela pesa não, né? A massa dela é de 1 grama, certo? Se eu pegar um cubinho de 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro cúbico, quanto de água cabe dentro dele? 1 grama. Então, a densidade da água é de 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa. E aí a gente comentou que tudo aquilo que tem densidade maior do que a da água, boia. E tudo aquilo que tem densidade menor do que a da água, não, a prof falou o contrário. Tudo que tem densidade maior, desculpa, gente. Tudo que tem densidade maior do que a da água, afunda. Tudo que tem densidade menor do que a da água, boia. Certo? Como que eu calculo a densidade mesmo? Densidade igual a massa dividido pelo volume. Lembram disso? Foi lá do outro módulo. Gente, e aí vamos olhar aqui. No primeiro copinho, nós temos água e álcool. Quem é menos denso? Como eu vou saber disso, Pro? Ué, quem tá em cima? Quem tá boiando? Então, você pode dizer que o álcool é menos denso e a água é mais densa, certo? E no 4, a gente está vendo o gelo em cima e a água líquida embaixo. Então, eu posso dizer que o gelo é menos denso que a água líquida. Por quê? Tem gás ali aprisionado junto com ele. Então, na fase 1, ele pergunta os dois, tanto a mais densa como a menos densa. No copo 1, a mais densa é a água e o menos denso é o óleo. A Pro gosta de ficar brincando com as duas faces. Enquanto que no copinho 4, mais denso é a água e menos denso é o gelo. Ok? Dúvidas? Gente, sempre que nós fizermos uma atividade experimental, você tem uma semana para me entregar o relatório. Então, lá em folhinha de tarefa, bonitinho, com o cabeçalho preenchido a caneta, você vai pôr tarefa mínima de laboratório. Aula, acho que é a 4, né? Nossa, errei, é a 6. Aula 6. Professora Paula, nome lindo que mamãe te deu, o seu número, o dia que você fizer o relatório, turma, 6º ano, período, você estuda de manhã. E aí você vai fazer um relatório. E lembra que fazer relatório é muito importante, porque ele é a sua única nota de laboratório. Então, a gente teve uma aula de laboratório e você jamais terá uma prova. Então, você precisa fazer o relatório. O relatório tem que ter 8, na verdade 9 itens, né? 8 que a gente faz valendo meio ponto cada. Então, o primeiro item, o título, é só copiar aqui, ó, classificação de sistemas. Você tem que pôr o local e a data. E
Foi na casa da Pro dessa vez, não foi no laboratório, né? Aí você precisa pôr o autor do relatório, que é você, ou a gente, né? Como aqui a gente não vai falar que foi o sexto ano inteiro, porque você não tá com todo mundo. Aí você precisa pôr o objetivo, então o que a gente queria fazer aqui? Você precisa pôr os materiais que nós usamos, o procedimento, lembra que no procedimento eu explico tintim por tintim. O resultado, o que eu vou pôr no resultado, Pro? Quais são homogêneos, quais são heterogêneos, quais são misturas e quais são substâncias puras. E aí, neste caso, não tem conclusão. Por que não tem conclusão, gente? Porque nós não testamos uma hipótese. A gente só quis fazer algo demonstrativo. Então, o 8º item fica em branco. E o 9º item, bibliografia. Pro, como eu vou te entregar esse relatório? Então, gente, ainda não temos isso fechado, né? Como vocês sabem, nós estamos passando por uma situação diferente de tudo que a gente já viu. Nunca dei aula da minha casa, nunca dei aula por uma câmera, então a gente está se adaptando a isso. A plataforma do Plural vai receber as tarefas de vocês, porém ela ainda não está pronta para isso. Então, o que você vai fazer? Vai fazer o seu relatório na folhinha de tarefa e vai guardar esta folha. Assim que a Rosana mandar para você o comunicado dizendo como será a entrega, pode até ser que hoje já tenha, né? Porque eu gravei esse vídeo na terça-feira ainda não estava definido, na quarta pode ser que esteja. E aí, quando for definida a forma de entrega, você vai entregar. Vai ser uma foto que a gente só está vendo ao certo como essa foto será enviada. Ah, vou deixar para fazer isso quando a Rosana mandar o comunicado. Para que eu vou fazer agora? Ainda nem sabe como vai ser a entrega. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai acumular tarefa de vários dias. E quando a Rosana mandar o comunicado, ela vai entender que você já está com as suas tarefas prontas. Afinal, aula dada, aula estudada. Tarefa é para ser feita no dia que foi passada. Então, o seu prazo vai estar curto. Não vai dar tempo de você fazer tudo. Então, já deixa essa tarefinha pronta, só esperando a forma de enviar. Tudo bem? Vocês terão que me entregá-la quarta-feira da semana que vem. E eu não sei que dia é quarta-feira da semana que vem, meu Deus. Se hoje é dia 25, né? Então será dia 1º? Dia 1º de abril. Ok, queridos? Agora tô esperando vocês lá no Hangout pra gente conversar sobre a atividade. Vocês me dizerem se gostaram, o que vocês acham que tem que mudar, se não deu pra ver alguma coisa direito e pra tirar todas as suas dúvidas. Um beijo e até mais!